As fotografias sobre a estante guardam mais do que imagens. Preservam lembranças que continuam vivas na memória de Dona Judite Rocha Santos, carinhosamente conhecida como Dona Dil, uma das primeiras moradoras de Planalto. Ela chegou quando o que existia aqui era apenas uma fazenda. Aos 96 anos, Dona Dil impressiona pela lucidez e por uma memória rica em detalhes. Suas recordações atravessam gerações e revelam um pedaço importante da história de Planalto. Cada lembrança compartilhada é o testemunho de quem viu a comunidade nascer, crescer e se transformar ao longo das décadas. Não tinha cidade não. Tinha cidade não, tinha mato. Agora, depois que eu mudei pra aqui, que foi fazendo a cidadezinha, ó. Um faz uma casa no canto, outro faz uma casa em outro, outro faz uma casa em outro. Que hoje tá essa cidade. É. Quando eu cheguei pra aqui, ia abrir a Rio Bahia. Tinha uns, vocês sabem o que é garimpeiro, não sabe? Tava os garimpeiros fazendo os ranchinhos para poder abrir a Rio Bahia. Aí agora, quando eles fez aqueles ranchinhos, foi seguindo a estrada, né? E hoje está essa cidade, né? Hoje está assim. Enquanto aí, se eu entrar, eu perco. Porque eu não conheço. Eu fico aqui dentro de casa. Eu não tenho quem me carrega. Quando eu cheguei para aqui, só tinha 3 casas. E aqui nessa rua, os que não morreu, mudou. E só mora eu. A senhora se recorda de seu José Pereira? Ele foi o primeiro, né? Ele que deu o pontapé inicial aqui para a cidade. José Pereira era o dono, né, no caso? José Pereira era o dono dessa cidade aqui. O final da feira era daí de baixo, ó. Só tinha eles dois de dono daqui de Planalto. Aí que chegou o velho Antônio Gravão, comprou esse pedaço aí, que era dele. Aí depois que ele morreu, foi o finadazinho. O finadazinho tomou conta daí, comprou também esse pedaço aí que era dele, ficou sendo o dono da fazenda. Esses 3, Finado Pereira e Antônio Gravão e menino, ficou esses 2 aí. Era o Finado Pereira, era o finado Alfredo Santos, morava ali embaixo. E tinha essa casa aí que hoje era do Aldenor, era de um que chamava Antônio Gravão. Bota aí, Antônio Gravão. Era esses que eram os moradores velhos. Aqui. Aí eu cheguei. Aqui tudo era mato virgem. Né? Mato virgem não, era mato assim de capoeira. Era caiçara, tipo lagartixa, tinha muito, era tudo assim, né? E a vida era essa. Aí foi começando, daí eu falo, viu? Foi começando a fazer na feira mais graúda, foi chegando gente, que hoje está assim. Mas eu vou lhe falar que era aqui já foi Canto Brabo, já foi lugar, tinha o lugar das boiadas, passar a boiada, era lá naquela rua ali. Daquela rua que hoje chamava Rua da Boiada. Hoje, aí para passar um carro aqui, era de 30 em 30 dias, que vinha de Poções. Esse carro passava, tinha um mata-burro ali, de onde que é a casa do Finado Zé Pereira, ali, quem vai para aquela rua lá. Aí agora eu tinha 2 filhas. Pegava as meninas, minha filha, vamos ver o carro. Assunto pra você ver. Vamos ver o carro. Nós corria e ia ver o carro ficar de longe. Eu não sei como é que o carro chamava, era Falbica que o carro chamava. Aí nós corria, ficava longe olhando o carro e eu mostrava para elas, olha lá, minha filha, ó. Aquilo ali ia para Conquista, o carro, né? Ia para Conquista de 30 em 30 dias, de 15 em 15, era assim. A coisa mais... A missa aqui, para ter missa aqui, era a coisa mais difícil que tinha. Não tinha missa, não. A gente chegava, botava, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer aqui? Quando parecia uma coisa de novidade, nós tudo corria para olhar. Porque a gente não sabia, né? Ficava assuntando de cá de longe, as coisas como é que era. Ali um dava explicação, é isso, é aquilo outro. A gente já compreendia.
Durante muitos anos, Dona Dil dedicou-se ao bordado, confeccionando peças delicadas e ensinando outras mulheres a arte de bordar. Hoje, suas mãos continuam tecendo algo igualmente valioso: histórias, memórias e afetos, mantendo viva a essência de um tempo que ajudou a construir. Ao lado do saudoso Gustavo Almeida Santos, o querido Seu Gustavo, conhecido barbeiro de Planalto, formou uma família numerosa e deixou raízes profundas na comunidade. Eu tive 11 filhos, mas criei só 8, porque eles morreu tudo novinho, né? Morreu tudo novinho. Aí agora eu fui lutando, a gente botava assim. Aí agora meu marido comprava água nos parques, que a água era no São Pedro. A gente buscava. Agora ele comprava água para nós lavar roupa, eu lavava os paninhos das meninas. Tinha uma cisterna sozinha aqui na lagoa. Uma cisterna sozinha. Ali agora nós amarrava. Você sabe a latinha de bombons? Hoje é caramelo, né? Aquele tempo era bombons. Nós amarrava 4, 5 latinhas e jogava dentro da cisterna. Tirava água, nós botava para sentar, para me lavar pano das crianças e cozinhar. Hoje a gente está cozinhando até com água mineral, né? Cozinhar ali, nós botava para sentar. Ali agora, nós ficávamos assim nessa vida. A Gus comprava água para nós lavar roupa, cozinhar. E ele trabalhava na barbearia, mas um homem que chamava Pedro Barbeiro. Era colega dele, era Pedro Barbeiro. Esse aqui era morador velho. Quando assim nós chegou para aqui, ele chegou também. E trabalhava mais ele de barbeiro. Aí agora ficou assim nessa vida, né? Aí agora nós pensávamos assim, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? A gente tudo fraco, né? Você sabe no outro tempo como é que era. A gente tudo fraco, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele trabalhava de dia na barbearia, de noite ele ia fazer adobão. Adobão, e ele ia fazer adobão para poder fazer essa casa. Ele comprava água para poder aproveitar de noite para fazer adobão. E era nessa vida assim. Aí agora era essa vida assim. Meu Deus do céu, agora sentava, quando era dia de sábado, ficava pensando o que eu vou fazer, né? A gente já tinha um dinheirinho da feira, porque ele trabalhava na barbearia, já tinha um dinheirinho da feira, ele fazia feira, nós, graças a Deus, só nunca passei necessidade, né? Ele fazia feira, eu com os meninos pequenos, duas meninas pequenas. Nós fazíamos feira, de dia ele estava trabalhando. E foi essa vida assim, até Deus nos ajudou, que nos levantou. A trajetória de Dona Dil é marcada pela força, resistência e perseverança. Sua vida representa a memória viva de Planalto e homenageia todos aqueles que, com trabalho, dedicação e coragem, ajudaram a construir a história do município. Quando eu cheguei para aqui, foi começar 2 feiras. Começou uma, na segunda eu vim, né? Teve que, para começar a feira, a lama dava no joelho da gente. Bastante bem. A lama dava quase no joelho da gente, que a gente pisava, era tempo de chuva, né? Era aquele lamaceiro. Mas a feira, só você ver como é que era. Era começada com esse negócio era uma esteira, o povo botava uma esteirinha de taboa, botava um saquinho de farinha, um saquinho de beiju para poder fazer a feira, né? Havia umas mulheres da Lagoa das Flores com uns balainhos de panela de barro, botava tudo aí. Aí começou aí pegou fazer aquelas casinhas, casebre, que o povo era fraco, fazia aquelas casebres, aquelas casinhas pequenas, e foi crescendo, aí foi fazer a prefeitura. O povo trazia aqueles carregos de tábua da mata,
botava, era só serviço como era a prefeitura. Hoje, quando eu vejo ela, eu falo, oh meu Deus, só quem não sabia que sabe. Aí juntava tudo. Aí foi com pouca, para fazer, quando morria uma pessoa que ia sepultar no Inácio. No Inácio botava um pauzão comprido assim, botava o caixão assim, hasteava, um botava aqui assim, outro botava assim, ia pro Inácio, sepultava o cadáver. Aí fez um cemitério pequeno, de enterrar anjo. Esse cemitério pequeno foi crescendo um cemitério grande, que hoje está desse jeito. A primeira pessoa que sepultou nesse cemitério foi uma irmã de Balduíno. Foi a irmã dele que sepultou e foi isso mesmo. E daí morreu, fora os anjos. É que os anjos não tinham conta. Teve um tempo que foi uma barreira de gente que morreu de anjo. Aí foi crescendo, foi chegando gente, e daí para fazer um caixão aqui era o finado Abilo. Abilo era um homem que tinha aqui, era morador também, assim, eu cheguei, ele chegou. Mas primeiro quem morou aqui foi eu, quem chegou aqui foi eu. Aí chegou o finado Abilo fazia caixão, sepultava pegava esses defuntos, quando morria um, vai falar com o velho Abilo para vir fazer caixão, o velho vinha. E foi levando a vida assim, foi crescendo no comecinho. Aí a primeira pessoa, aí como é que costura roupa? Chegou um alfaiate, chamava Clóvis, que era de Poções. Chegou para aqui, ele morava lá naquela rua onde hoje é o Cruzeiro, no Cruzeiro. Aí ficava assim, aí com pouca, chegou o primeiro, aí tinha um negócio do negócio de inspetor. Vocês sabem inspetor? Sim. Mesmo que você não sabe, mas você ouviu falar, né? Eu ouvi falar. Era inspetor, era o homem chamava, era como é que ele chamava? Deixa eu ver. Me passou o nome dele, mas eu vou recordar. Aí era Clóvis Leone, era de Poções. Era o finado Belcridinho, que era o marido de Eli, era costureiro também. Mas eu ensinava o povo a bordar. É que eu sabia bordar, né? A casa aqui, assim, a cidade cresceu mais um pouco, né? Juntava aquele bocado de moça, vinha para aqui, eu ensinava a bordar.